Ah, é? Pronto. Já dá para pegar o link aí, então. Vou deixar o áudio tocando? Enquanto ele não fala. O microfone tá aqui. Ah, tá. Tá. Só um pouquinho. Não, assim não. Me manda aí, Laril. Não tem direito a teste, não. Tu já tá na... Transmitindo? Uhum. Aí eu queria dar uma apresentada hoje no Homem Batista. Aqui tem os aniversariantes do mês. Quem é a irmã Josenilda, hein? É a Ju? É a Ju? Ih, vamos lá, irmã Ju, um abraço! Feliz aniversário! Quem é a outra? Isabela. Isabela quem é a irmã Isabela, filha do... É a prima do Caio. Prima do Né? Caio? Prima do Caio, gente? Prima do Caio. Isabela, prima do Caio. Irmã Ju. Deixa eu botar aqui. Irmã Ju. Tem que mandar um abraço. Prima do Caio. O que você... Então, vamos começar. Deixa eu só abrir aqui que eu quero falar sobre o Homem Batista. Então, pode começar. Pode começar? Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Essa parte é o qual nós nos encontramos nesta manhã para termos uma EBD, mas antes eu gostaria de fazer alguns comentários, né? E agradecer esse momento primeiramente ao Senhor e poder também parabenizar os nossos aniversariantes do mês. Queria deixar para vocês que hoje está completando mais um ano de vida a nossa irmã Josenilda de Barros Camilo, nossa irmã Jo. Meus parabéns, minha amada. Que Deus te abençoe. A irmã Isabela, que é a prima do Caio, meus parabéns. Nosso amado irmão, o diácono Márcio, meus parabéns, meu amado. Que Deus te abençoe. E é muito bom estarmos aqui juntos para falarmos principalmente das coisas do Senhor. Chegou aqui rapidamente mais uma, e vocês me perdoem. Aniversário de casamento do Márcio e da nossa amada Vivian. Meus parabéns, que Deus multiplique em anos, em alegria, e que esse relacionamento ele possa servir de exemplos para muitos, né? E é muito bom podermos, como igreja, estarmos parabenizando todos os irmãos. Meus amados, eu estou aqui dando um tempo para podermos começarmos a nossa escola bíblica dominical, falarmos um pouco, né, do que a palavra do Senhor nos ensina. Mas antes também eu queria deixar aqui que hoje é dia do homem batista. Quero parabenizar a todos os homens batista nessa história tão linda, ao qual nós tomamos conhecimento que isso começou em 1916, né, no dia 4 de junho, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Olha só que bacana, que interessante. Começamos a entender que houve uma reunião de homens, né, esses 11 homens batistas, ao qual eles decidiram juntos saírem para proclamar o Evangelho. E a partir daí nós começamos a ver que houve realmente uma multiplicação
da intenção realmente dos homens, principalmente dos homens batistas, com a intenção de divulgar, de anunciar a palavra de vida eterna. Meus parabéns para todos os homens batistas, e isso nos traz grande alegria, podemos falar de que na nossa instituição nós temos homens comprometidos, com esta obra tão magnífica que é anunciar o Evangelho de Deus. Coisas, que diz a palavra do Senhor, que os anjos ansiaram, mas o Senhor chamou-nos para poder anunciar a palavra de Deus. Então, irmãos, e eu gostaria de convidar a vocês, aqueles que já chegaram, aqueles que já estão aí, para podermos falar algo concernente à palavra do Senhor. Queria convidar os irmãos, no dia de hoje, a lermos, e falarmos hoje de um tema em que é proposto, que é celebrando a glória do Reino de Deus, guiado pelo Supremo Pastor Jesus. Que vocês possam pegar as Bíblias, para que nós possamos dar início a um momento de reflexão do que diz a palavra do Senhor. É muito interessante quando nós começamos a nos debruçarmos para vermos aquilo que o Senhor ele tem falado aos nossos corações, nos conduzido, e tudo isso tem grande propriedade diante do texto. Aquilo que o Senhor ele fala, porque com propriedade ele é o nosso o Supremo, como diz aqui, o Supremo Pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria ler com vocês no Evangelho de João, o capítulo de número 10, de versículos, eu queria ler de 1 até o 14 com vocês, para que nós possamos adentrar algumas particularidades desse texto. Esse texto é um texto muito rico, que nos apresenta um direcionamento daquilo que o Senhor ele tem, para cada um de nós. Gostaria que nós pudéssemos estar lendo o Evangelho de João, capítulo número 10, do versículo 1 até o 14. Amém? Estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? Queria ler até aqui, para podermos falarmos a respeito desse
esse texto, né, que se encontra no Evangelho de João, com grande característica desse Evangelho que vem para nos apresentar que o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é Deus. E nós começamos a caminhar diante de tudo isso porque as Escrituras sempre irão apontar para aquele que ele tem um direcionamento para todos aqueles que creem nele. E isso é algo muito importante, que todos aqueles que são chamados pelo Senhor e que creem, sabem verdadeiramente que esse é o nosso Deus. E aqui dentro desse texto, nós começamos a ver o porquê que o Senhor ele discorre desde o primeiro versículo do capítulo 10. A história se resume, ou seja, todo esse contexto vem referente a fatos que antecedem, né? O que dentro dessa cronologia, dentro desse período da Bíblia, ou seja, dentro dessa parte, em relação àquilo que estava acontecendo com uma ação do próprio Senhor Jesus, tá? Estabelecendo, podemos dizer assim, o reino de Deus. É um ensinamento. No capítulo 9, nós começamos a entender que o Senhor ele se depara com um homem cego de nascença. E esse homem, há uma pergunta entre os próprios discípulos, quem pecou? E ele apresenta que nem ele, nem os pais e nem o próprio homem cego havia pecado. Mas para que ali pudesse ser manifestado o poder do Senhor, para a glória de Deus, nós podemos entender assim. E assim o Senhor cura aquele homem. Porém, os homens da antiguidade, ou seja, os fariseus, aqueles que detinham o poder, né, de orientação, de poder conduzir os homens, de ensinar diante das retas, né, e sagradas Escrituras, começam a contestar por que aquele homem havia sido curado, se era ele mesmo ou quem o havia curado. E eles também estavam mais preocupados em relação ao dia que ele havia sido curado, que tinha sido num sábado. E a contestar que aquele que havia curado estavam fazendo realmente uma obra de Deus ou não, a ponto de atribuírem até mesmo a obra ou aquele que o fez a uma ação do próprio inimigo, uma ação demoníaca. Mas a palavra do Senhor, ela realmente é verdadeira. E diante disso nós vemos que os próprios homens que ali se encontravam, e num questionamento entre eles, eles falam que para fazer tal coisa só poderia ser de Deus. E todo o contexto dessa história nos apresenta que havia conflitos entre eles, porque ao querer entender quem havia feito, nós nos deparamos com o próprio Cristo, né? O Deus encarnado, que apresenta realmente uma obra divina ao curar aquele homem. Então, nós começamos a entender que o Senhor, no primeiro versículo do capítulo 10, ele começa a apresentar, numa parábola, homens, né, que verdadeiramente deveriam estar a cuidar e não cuidavam, ou seja, aqueles que deveriam ter a responsabilidade de cuidar de ovelhas, não estavam cuidando. Então, nós começamos a entender aquilo que o Senhor está falando, que diz assim: na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta e é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ouve a sua voz e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho.
Jesus ele trata de algo muito particular. A forma em que, nesta parábola, a forma em que, naquele período, naquela época, os pastores lidavam, sabe, com as suas próprias ovelhas. No período frio, isso aqui está dentro de um contexto em que no período frio, no período em que havia um grande local onde todos os pastores conduziam as suas ovelhas. E ao levar para lá, havia uma grande concentração de todas as ovelhas. Eles entravam, colocavam as suas ovelhas e ali se encontravam num lugar fechado, que existia um porteiro naquele local. E o porteiro ele estava na porta justamente para abrir para aqueles que tinham autoridade para entrar e sair, ou seja, para conduzir as suas ovelhas. E na parte da manhã, ao retornar, nós aprendemos que os pastores chegavam, e por conhecer a cada ovelha, eles as chamavam por nome. Por que o Senhor ele apresenta isso? Eu quero deixar algo para você. Os ensinos do Senhor, dentro desse texto, ele está sempre nos apresentando que todos nós realmente estamos diante de Deus e Deus conhece a cada um de nós. Ele nos conhece, Ele sabe de cada um, ele entende as nossas necessidades, as nossas propriedades, e é isso que ele está aqui apresentando. Então, ele faz realmente uma comparação com tudo aquilo que era propício aos pastores e ao local. Então, ao chegar ali, ele sabe que quando os pastores iam buscar as ovelhas não seguiriam a outros, seguiriam ao pastor que elas também conheciam. Eu quero dizer também que os ensinos nos mostram que nós devemos conhecer o nosso pastor. Devemos saber da sua voz. Devemos saber daquilo que o Senhor ele tem dito para cada um de nós. Então, nós vemos que tudo que o Senhor tem a nos apresentar, Ele nos apresenta, Ele nos ensina, Ele nos mostra que Ele realmente é o verdadeiro pastor das nossas vidas. E ele segue, que os pastores, aqueles que entram de uma outra forma, ou seja, que não entram pela porta, não são pastores. São aqueles que são os homens, eles são ladrões. Há uma comparação muito grande em relação a isso. Por quê? Porque no contexto anterior, nós vemos que aquilo que aconteceu com aquele homem, de durante tantos anos, ninguém se importar com ele, mas ao momento em que ele é impactado, ou seja, a ação de Deus entra na vida daquele homem, muitos querem saber por quê. E o Senhor, ele apresenta que a importância de cada um para Deus, mas os homens, às vezes, eles não estão querendo saber realmente do nosso valor, de quão grande nós somos importantes para eles. E isso é uma comparação muito, muito verdadeira nos dias de hoje. Aquilo que Deus ele apresenta que nós temos que saber, e nós temos que identificar tudo que está ao nosso redor. Então, nós continuamos aqui. E eu queria deixar também que Jesus, como sumo pastor, diante dessa, ele tem preocupação e ele nos conhece em todas as partes. Aí ele continua a dizer aqui, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, e alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância.
Mais uma vez o Senhor ele está nos ensinando e nos apresentando que existe um propósito em relação a quando nós somos confrontados, somos impactados, somos levados a compreender tudo que principalmente as Escrituras querem nos mostrar e nos ensinar. Aqui o Senhor ele apresenta que aquele que entra pela porta, ele se coloca como uma porta, uma entrada para realmente haver uma diferença nisso tudo. Então, em verdade, ele diz que eu sou a porta das ovelhas, o lugar onde temos que passar. E ele também apresenta que todos quantos vierem antes dele eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Existe sim aquilo que o Senhor já nos separou, e nós entendemos que a própria palavra do Senhor nos diz que foi Ele que nos escolheu. E Ele, quando nos escolhe, nós passamos a conhecê-lo. Então, realmente, nós somos parte, daqueles que falam, daqueles que são apresentados a Cristo e que o reconhecem. Outros que vêm na intenção de poder usufruir, dos benefícios, eles não estarão preocupados. Mas há algo de particular em relação à ovelha. A ovelha, baseado em tudo isso que está aqui, a ovelha, ela tem a visão curta, ela precisa de direção, ela é um tipo de animal que ela é totalmente dependente, ela precisa ser conduzida. E o Senhor fala que aqueles que veem, a ovelha quando está dentro e que o pastor a conduz, tudo ele leva, a vida dela seja salutar, uma vida em que realmente ela possa ter proveitos de vida e não momentos de destruição. Em contraponto, nós vemos que aqueles que não são os pastores não estão preocupados com isso. Diz aqueles que os salteadores, os ladrões, eles só querem o quê? Se beneficiar daquilo que a ovelha possa lhe dar. Então, isso tudo está relacionado aos fariseus daquela época. Está se relacionando de como era o comportamento deles, que eles não estavam preocupados com o povo, mas eles estavam preocupados com aquilo que o povo pudesse lhes servir, dentro de um costume, de uma conduta em que o Senhor lhe veio para confrontá-los e apresentar para eles que nada daquilo que eles estavam fazendo tinha a ver com que a obra do Senhor deveria ser evidenciada. A obra do Senhor ela deve ser evidenciada para salvar, para transformar vidas, para realmente cuidar e zelar daquilo que pertence ao Senhor. Então, nós começamos a ver que as propriedades do que o Senhor apresenta é que aquele que entra pela porta, aquele que ele realmente agora ele terá, as ovelhas quando entram pela porta e que entram para poder viver aquilo que o Senhor estabeleceu, terão um diferencial em suas vidas. E é isso que o Senhor ele apresenta. O bom pastor, ele conduz, ele leva assim, diz a palavra do Senhor, que leva a pastos verdejantes, leva em uma conduta para que eles possam aprender e possam realmente usufruir daquilo que o Senhor tem de melhor para cada um. Assim diz o texto, O texto diz que todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvirão. Então, nós temos que estar atentos para ouvirmos a voz do nosso pastor, sermos ensinados pela conduta do pastor, sermos levados e conduzidos realmente a lugares ao qual o pastor tem reservados para cada um de nós, que somos ovelhas. Nós somos ovelhas, e é um diferencial daqueles que realmente são ovelhas diante de um aprisco, são ovelhas do Senhor, e ovelhas que têm o Senhor conhecem a sua voz. Nós não devemos cair em certas coisas e ouvir palavras que realmente não irão edificar a nossa vida. Os ensinos é para que nós venhamos em tudo termos um referencial, o referencial da vida de todos aqueles que servem a Cristo é o próprio Cristo. O referencial é a palavra do Senhor, é entendermos que o Senhor é que vai nos conduzir realmente
né, para termos uma vida digna, uma vida ao qual os valores são os valores reais de vida. Mas que vidas são essas? Não é só a vida ao qual nós estamos aqui neste plano, mas é uma vida eterna, mas é uma vida eterna com o próprio Senhor. Então nós vemos ainda que ele fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Aqui tem um jogo de palavras que é muito importante, muito interessante. Aquele que entra será salvo. Não existe. Agora nós iremos falar daquilo que a glória do Senhor ela nos permite e o porquê do Evangelho. O Evangelho ele é a palavra de salvação do homem. Aquele que entrar pelas portas, aquele que for conduzido pelo Senhor, aqueles que são ovelhas do Senhor, serão salvos, sim. Essa é a salvação que é prometida diante do Evangelho. Serão salvos, né? E também sairá e achará pastagem. Há uma transformação aqui. O entrar, para aqueles que somos salvos, nós teremos uma nova vida, uma nova conduta, uma nova postura de tudo isso, né? E ao sair, nós também teremos, sabe o que? A provisão e a providência divina. O Senhor, ao nos chamarmos e nos trazermos para o entendimento de homens e mulheres salvos, Ele nos conduz, sim, diante de tudo que a nossa vida pode nos oferecer, de todas as aflições que iremos viver, de todas as atitudes que iremos tomar, mas que Ele será supridor em tudo. Haverá pastagem daqueles que estão no Senhor, haverá suprimento, haverá provisão. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor é mantenedor de tudo aquilo que é dele. Tá? Ele é imanente. Nós queremos falar de algo mais próprio, de como o Senhor ele mantém aquilo que é dele, mantém a sua criação, e é nós que estamos nele. Ele nos mantém, ele nos conduz, ele é a providência em nossas vidas. Então nós entendemos que o Senhor, para aqueles que têm Ele e sabem que Ele é o verdadeiro pastor, Ele está sempre a manter, a nos suprir, a nos levar, a nos conduzir. E como nós iremos entender isso? Quando nós entendemos que a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela é eficaz, tá? Ela é eficaz em todas as suas ações para nos conduzir, sabe? Em ações que talvez nós venhamos a nos deparar em aflições. A Bíblia nos ensina algo muito importante, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, pelos dias de hoje que estamos vivendo. Nós começamos a entender que existe aflição nas nossas vidas, aflições diante de acontecimento, aflições diante do quadro que se revela na nossa vida nos dias de hoje, diante de tantos fatos, mas o sumo pastor é aquele que cuida de cada um de nós. O sumo pastor é aquele que nos leva a pasto verdejante. O sumo pastor é aquele que tem a providência para as nossas vidas e a provisão para os recursos necessários de cada um de nós. Essa é sempre e é algo que nós devemos nos voltarmos, né? Para entender que somente em Deus nós iremos suportar aquilo que é insuportável e tolerar aquilo que é intolerável, porque nele realmente nós nos regozijamos. E é isso que isso nos traz uma alegria muito grande. O entender de como se conduz tudo isso, toda a palavra do Senhor nos leva a saber que o nosso Deus, Ele é presente em nossa vida. Tem algo que quando nós entendemos que nosso Senhor Jesus, Ele é o pastor, Ele é o bom pastor, até dentro do texto fala, tem algo que é bem próprio do que as Escrituras estão tentando dizer, principalmente o Evangelho de João, né, que vem dizer que Ele é o Deus, né, e Ele se manifestou, né, Ele é o Verbo
encarnado. Mas ele tem mais propriedades ainda, porque quando nós começamos a compreender que ele é a centralidade de tudo, tá? De tudo que o Evangelho possa dizer, ele é a centralidade da criação, tá? Ele é o centro, tá, da história. A história toda, ela se remete num ponto crucial em que Cristo, ele é antes de Cristo e pós-Cristo. Ele é o centro da história, tá? Ele é o centro também da eternidade, né? Porque tudo que foi criado nele, por ele e para ele. Até nós mesmos, quando a palavra do Senhor nos diz que ainda fomos criados aonde? Antes de tudo isso, o Senhor já nos conhecia. Porque dentro da eternidade, o Senhor é a centralidade de tudo. Isso é muito interessante, que nós começamos a entender a propriedade de porque Ele é o sumo, Ele é o supremo pastor em nossas vidas. É aquele que conduz. Quando nós falamos de pastor, nós falamos na visão de que Ele é aquele que nos guarda. Porque o verdadeiro pastor, eu ainda vou ler aqui, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele conduz as suas ovelhas. Fazem um ponto de comparação de que a visão de condução de ovelhas não é parecido com a condução de outros animais, né? Os animais, por exemplo, a questão da boiada, né? A boiada, aqueles que conduzem a boiada vão atrás, eles vão tocando, vão muitos açoitando, né? E na visão do pastoreio de ovelhas, o pastor, ele vai à frente. Ele vai no caminho, ele é o próprio caminho onde ele conduz aquilo que é correto e perfeito. Ele está pronto diante de qualquer circunstância, né, de saber que ele é aquele que está à frente de nossas vidas. Então, isso é muito importante, saber que ele é o nosso Senhor. Ele é a centralidade de tudo. Ele é o Senhor, né? Ele está como a centralidade da igreja. A visão de nós aprendermos e entendermos que Ele é o pastor, é entendermos que Ele é aquele que nos conduz. A igreja, eu quero agora apresentar, numa questão da igreja. A igreja, ela tem que entender que o ensino de Cristo é porque Ele é o Senhor da igreja. E o que nós temos que ser conduzido pelo aquilo que Cristo é. E se Cristo é, nós entendemos que a nossa vida, ela vai sempre se refletir a uma vida de Cristo e nos levar a viver em Cristo, para que em Cristo o próprio Cristo seja revelado. Isso é uma palavra que eu gosto muito de estar sempre falando. Isso realmente ele tem um grande teor, é de grande e suma importância em nossas vidas. Entendermos que a igreja, ela tem a centralidade em Cristo, né? Tudo que nós temos, ele tem que estar centralizado em Cristo. O nosso tempo, a nossa própria vida, a nossa família, a nossa casa, tem um diferencial daqueles que têm Cristo como centro de tudo e aqueles que não têm Cristo como centro das coisas. Porque as escolhas serão diferentes, as atitudes serão diferentes, tá? E se nós conhecemos o nosso pastor, né, como ovelha de seu aprisco, tudo estará direcionado por ele. Então, esse é um diferencial muito grande. Mas por que isso tudo? Porque esse pastor, o nosso Cristo, ele nos resgatou. E a Bíblia diz aqui também que ele dá a sua vida pelas ovelhas. No plano de redenção, né, a visão vicária, né, de substituir, aquilo que nós merecíamos por ele o fez. E ele agora, ele é aquele que realmente,
ele tem autoridade porque nele todas as coisas subsistem. E nós nele, nós somos realmente parte e participante. A obra salvífica que fala sobre a visão do Senhor como aquele que dá a vida pelas ovelhas, ele nos conduz agora a uma transformação, uma justificação, uma nova vida, né, com ele. Então, nós temos aqui que o ladrão ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Há uma comparação aqui daqueles que não são pastores, como aqueles que vêm apenas para roubar, matar e destruir, os salteadores, né, aqueles que usurpam. Então, existe também um paralelo e uma comparação aqui com o inimigo das nossas almas, ao qual o inimigo das nossas almas ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele realmente veio com essa intenção, mas aqueles que estão em Cristo e que adentram a porta e que agora sabe que o sumo pastor é aquele que nos conduz, há um diferencial nisso. Nós teremos vida, mas que vida é essa? É a vida abundante do Senhor, uma vida que na abundância de vida nós não estamos mais aprisionados, nós temos uma liberdade em Cristo Jesus. Nós passamos agora a termos não presos às questões da ação do nosso inimigo, da ação do pecado. Ele veio para nos dar vida, para que nós venhamos a ter um entendimento real do que é uma vida plena naquele que nos criou, naquele que nos fez. Então, a abundância é usufruir daquilo que nós temos de melhor. Eu vou dizer para você que a partir de agora você será rico, será tudo isso? Não, mas eu posso dizer que você terá vida. Os valores da vida serão colocados nos seus devidos lugares. A valorização de casa, a valorização de família, a valorização do amor, a valorização daquilo que realmente o Senhor nos proporciona. Isso nos traz abundância em todas as circunstâncias da nossa vida, sabe? O valor de uma vida plena nos fará entender o que é o valor de uma amizade, em que o mundo ele não ensina isso. O mundo ensina benefícios daqueles que estão ao nosso lado, mas o valor em Cristo, ele é um valor ao qual nós entendemos que a amizade ela tem um valor próprio do Senhor. O livro de Provérbios vai nos ensinar sobre isso. Então, isso são pontos que nós começamos a entender que há abundância, sim. Nós teremos vida com abundância, e a abundância é de entendermos, de usufruirmos de todos os pontos que o Senhor abre, para que nós venhamos a ter vida. Os valores da vida são revelados no próprio Cristo. E nós compreendemos isso. E no capítulo de número 11 ele diz: eu sou o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Como eu já disse, ele vai à frente, no contexto daqui, ele nos conduz a termos uma vida, porque ele está pronto para dar a vida. E naquilo que a obra salvífica foi feita, nós entendemos que ele veio para morrer, ele veio para realmente ele nos substituir, porque o pecado, a conduta de vida em que o homem levava era a conduta de morte, mas ele veio para assumir e pagar o alto preço. E ele sim, como verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. No 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Nesta mesma comparação em que o texto ele apresenta o relacionamento daqueles que são chamados apenas para uma condução das ovelhas. Existia também aqueles que eram comissionados como mercenário, no contexto da visão do pastoreio. Eram aqueles que não eram donos de ovelhas, mas recebiam uma quantia para conduzir as ovelhas a pasto.
Então, a condução das ovelhas, apenas como uma retribuição que eles recebiam, eles iam, mas no sinal de qualquer perigo, eles não estavam a se colocar em perigo pelas próprias ovelhas. Então, aqui o próprio Senhor, ele apresenta isso, que naquele período, ou seja, naquela época, né, a forma em que era utilizada é que aqueles que eram mercenários, que recebiam pelo trabalho, eles não se colocariam, tá, para que a sua vida estivesse em risco em vista das ovelhas que eles estavam a conduzir. Porque era muito fácil, se o lobo viesse, deixasse que levasse a ovelha, que usufruísse. Então, o paralelo é que aqueles que não entendem, que não são verdadeiros pastores, que não são comissionados por Deus, eles não estão preocupados com as ovelhas, estão preocupados com aquilo que as ovelhas podem oferecer, os benefícios que a ovelha, mas o verdadeiro pastor, ou seja, o sumo pastor, ele está aqui para dar a sua vida. E ele estava diante desse texto, pronto para lutar por ela, pronto para se entregar por ela. E hoje eu posso fazer uma comparação muito grande, que o verdadeiro pastor, ele luta por você. Eu quero dizer que nenhum de nós que somos ovelhas de Cristo, estamos sós. Assim é a comparação da relação de como Davi conduzia as ovelhas de seu pai. Davi estava pronto para lutar contra o leão, lutar contra o urso, lutar contra qualquer circunstância, porque aquelas ovelhas pertenciam, ele tinha um entendimento que ele tinha que cuidar das ovelhas. E eu quero dizer para você que nos ensinos da palavra do Senhor, o verdadeiro pastor, ele cuida de cada um de nós. Ele nos tem, ele está pronto para verdadeiramente nos livrar diante dos verdadeiros perigos da nossa vida. Nós não estamos sós. Tá? Mas para isso, versículo 14, ele nos diz algo com grande propriedade. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. No início desta palavra, daquilo que diz a palavra do Senhor nesse texto, eu falei que aqui nós devemos aprender a identificar aquilo que está ao nosso redor, está diante de cada um de nós. E o Senhor, a primeira coisa que Ele fala é que Ele é o bom pastor. Ele é identificado como o verdadeiro Deus. Aqui também nós temos que entender que existem os salteadores, existem os mercenários. Nós devemos aprender a identificar quem é mercenário e quem é salteador. E também devemos identificar aquele que é ovelha e aquele que não é. Porque o que identifica as ovelhas de Cristo é aqueles que ouvem a voz do pastor e os seguem. Eu quero dizer para vocês que a igreja, ela está aqui para anunciar esse Cristo, para ensinar desse Cristo, para revelar aquilo que o Cristo se apresentou diante das Escrituras. Mas as ovelhas, ou seja, aqueles que fazem parte do aprisco, a primeira coisa que tem que saber é reconhecer o pastor. E a segunda é ouvir a sua voz e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e nos conduzir. Porque não é ouvir, mas é viver, é praticar. Os ensinos da palavra do Senhor é para que nós tenhamos aplicação em nossa vida. Então, a aplicabilidade de toda a Escritura, ela tem que ser revelada nos nossos dias. A igreja está aqui para ensinar, para conduzir nos retos caminhos do que diz a Escritura do Senhor. Mas aqueles que realmente servem a Cristo, vivem e aplicam na vida aquilo que as Escrituras ensinam. Então o Senhor está dizendo o seguinte, que para todos que são desse aprisco, ouvem a voz do Senhor.
E nós temos que aprender a ouvir a voz, porque o Senhor, Ele nos chamou, né? E agora nós temos que viver, e como ovelhas, nós temos que saber que a voz do pastor nos conduz, e nós temos que viver para sermos conduzidos por Cristo a lugares ao qual Ele há de nos levar, a pastos verdejantes. E nós sabemos que aquilo que Cristo quer nos conduzir é uma vida, mas é uma vida eterna. Que hoje, tudo que foi dito, tudo que as Escrituras nos ensinam, possam ser aplicadas em nossas vidas. E que nós já venhamos a aprender a identificar aqueles que realmente devem, né, viver pelaquilo que o Senhor nos orienta. Nós devemos ouvir, identificar e ouvir a voz do verdadeiro pastor. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria, nesse momento, orar, agradecer a Deus. Eu queria orar pelo... Eu quero, depois de estar orando, vou orar pelos aniversariantes, vou orar também pelo aniversário de casamento, orar por esse momento e orar, porque Deus Ele tem sempre, né, algo especial para cada um de nós. Amém? Acho que nós temos aí mais alguma coisa? Nós temos, acho que, alguma pergunta, então nós vamos aqui tentar responder. Se eu souber, com certeza irei responder. Posso orar, então, Patrícia? Então, nós vamos orar nesse momento. Quero agradecer a Deus, nesse momento, por tudo que aqui foi dito, e pedir ao Senhor que essas palavras elas possam realmente ter uma ação em nossas vidas, para entendermos que nós temos um verdadeiro pastor, né? Um sumo pastor, o nosso Senhor Jesus, e é Ele que nos conduz, né? É Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta em tudo, e que nós realmente somos ovelhas do seu aprisco. Então eu quero orar, quero primeiramente estar orando pelos aniversariantes do mês, né? Quero colocar diante do Senhor a vida de cada um deles. Oremos. Senhor Deus, nós exaltamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor por tudo. Queremos agradecer ao Senhor por este momento, no qual o Senhor nos permite, Senhor, estarmos aqui a ler da Tua palavra. E queremos também colocar diante do Senhor, Deus, os aniversariantes desta semana, Senhor, que completam diante desse mês de junho, mas nesta semana, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor acrescente anos de vida, Senhor, sobre a nossa irmã Jô, sobre a nossa irmã Isabela, sobre o nosso irmão Márcio, Senhor, sobre o casamento do Márcio com a Vívia, que o Senhor, Deus, acrescente, que o Senhor, Deus, dê vitalidade, Senhor, que o Senhor alargue as fronteiras dos Teus filhos, Senhor, que o Senhor cumpra, Senhor, toda a Tua vontade sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor, Deus, nesta terra, Senhor, eu peço ao Senhor, faça-os prosperar, para que o Seu nome seja glorificado, Senhor, que na abundância de vida, Senhor, eles se revelem ao mundo como aqueles que Te servem, Senhor. Toma os Teus filhos em Tuas mãos, Senhor. Eu peço ao Senhor, Deus, que as Tuas mãos poderosas estejam a guardá-los. Senhor, também diante da Tua igreja, nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor, Deus, manifeste o Teu poder. Toma-nos em Tuas mãos, nos guarde. Eu quero pedir ao Senhor, nesse momento de oração, Senhor, Deus, por Mariana, este bebezinho que o Senhor permitiu que viesse ao mundo, Senhor, e sabemos, ó Pai, que esse neném, esse bebê trouxe alegria na vida do nosso pastor, na vida da sua esposa, na vida da sua família. Quero pedir ao Senhor, guarde a família, Senhor, do pastor Eduardo, Senhor, e a irmã Débora, Senhor. Toma eles em Tuas mãos e os abençoe, Senhor. Pai, coloco diante do Senhor, Deus, aqueles que se encontram abatidos, Senhor, que o Senhor possa revigorar, que o Senhor possa trazer ânimo e vontade, Senhor. Ah, Senhor, quantos também se encontram enfermos, Senhor,
Nós entendemos, ó Pai, que Tu és um Deus que cura, é um Deus que restabelece. Então visita aqueles que se encontram, Senhor, enfermos, Senhor. Que o Senhor, Deus, diante de tudo que estamos vivendo, o Senhor possa ser a providência e a provisão na vida de cada um. Aqueles que se encontram necessitados, Senhor, envia, Senhor, pessoas que possam, Senhor, Deus, movido pelo Teu Espírito, Senhor, suprir as necessidades. E o Senhor, Deus, possa entrar com recursos, dando sabedoria, Senhor, a todos aqueles que se encontram em necessidade. Nós entendemos que nós estamos, Senhor, seguros nas Tuas mãos. Senhor, toma-as em Tuas mãos. Quero pedir por este nosso Brasil, pedir, Senhor, por todas as autoridades, que o Senhor, ó Deus, entre também com providência, Senhor, em tudo que estamos vivendo. Senhor, aquilo que não provém do Senhor, clamamos como uma igreja, que seja, Senhor, anulado, Senhor, e repreendido, Senhor, diante, Senhor, deste país. Toma o nosso país em Tuas mãos, nos abençoa, abençoa, Senhor, a nossa liderança, porque nós entendemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Toma-nos em Tuas mãos. Nós queremos agradecer por esta manhã, agradeço por cada um desses, Senhor Pai, que o Senhor tem, Senhor, colocado no coração para poder, Senhor, conduzir tudo que é feito na Tua igreja, que o Senhor também nos abençoe, assim nós oramos, agradecido ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém. Duas perguntinhas aqui da Nayara. É que o que Jesus quis dizer quando diz que as ovelhas são chamadas pelo nome e quais as características do pastor que podem ser encontradas em Jesus? Bom, as características do pastor que são, que todos os pastores, né, que são encontradas com a visão de Cristo, o zelo, o cuidar, o se doar, tá? Todos os pastores que passam, todos os homens que são comissionados, né, diz a palavra do Senhor tanto em Tiago como em Timóteo, homens que eles são diferenciados pelo aquilo que o Senhor os chamou. E chamou de que forma? Para que eles tenham cuidado, para que eles se entreguem verdadeiramente e que eles saibam o valor, principalmente do que é a vida. Tá? E a vida, ela não está posta somente em nós, a vida está posta em Cristo, porque nós só temos vidas após Cristo. Então, todos aqueles que reconhecem Cristo e são chamados, sabem que a vida é a divulgação, é a presença, é a apresentação do próprio Cristo. Então, os homens que são chamados, que têm algo com o Senhor, eles não estão preocupados com aquilo que irão angariar ou irão receber, mas eles estão preocupados com aquilo que eles podem dar. Eles dão realmente aquilo que o Senhor deu a eles. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, nós fomos cuidados, nós fomos chamados, nós passamos agora verdadeiramente a cuidar, a zelar, a ter cuidado com vidas e alma. Eu posso dizer particularmente que o Senhor nos nutre de um amor incondicional por amar pessoas, independente das condições da pessoa. Então, aquele que realmente é um pastor de Cristo, ele passa a amar as vidas que o Senhor entrega em suas mãos. E a outra pergunta qual era? O que Jesus quis dizer quando diz que as ovelhas são chamadas pelo nome? Então, eu posso dizer o seguinte, se nós falarmos aqui daqueles que são chamados e eleitos por Deus, o Senhor está falando que o Senhor os conhece porque a Bíblia nos fala que bem antes da criação do mundo, o Senhor já nos conhecia, Ele nos conhece pelo nome, tá? Ele conhece a cada um de nós. Nós não podemos nos esconder. Eu quero também abrir aqui uma parte maior. Aqueles que ouvem a voz do Senhor. Muitos ainda, se continuarmos no texto, eu vou me prolongar um pouquinho, nós vamos entender que há muitos que ainda não se encontram aqui. Mas a palavra do Evangelho ela tem que ser pregada, porque aqueles que pertencem a esse aprisco ouvirão a voz do pastor e reconhecerão a voz do pastor. E essa palavra que é de reconhecer é a palavra do Evangelho, é a palavra de libertação, porque essa palavra realmente liberta, mas ela é a ação do próprio Espírito que faz com que a compreensão seja dada pelo próprio Senhor.
Então, o Senhor fará com que há compreensão daquilo que Ele fala. Então, realmente nós entendemos que a voz do pastor, as ovelhas, quando o Senhor fala das ovelhas, Ele está falando de que essas ovelhas, elas reconhecem o Senhor, conhece a cada uma das ovelhas que Ele possui. Amém? Eu não sei se eu consegui responder, mas é dentro disso. Como que o jovem, o que ele precisa fazer para ele não se perder do caminho dele, como ovelha? Olha só, é ouvir a voz do pastor. Tá? Essa é a melhor parte. O que o Senhor está falando é o seguinte: quem vai à frente é Cristo. Um dos maiores problemas que nós atravessamos nos dias de hoje, a pergunta foi: como jovens, né, ele tem que fazer para ele não sair do caminho, né? Não se perder diante disso tudo. E eu posso dizer para vocês, por que a ovelha, por que o pastor vai à frente? Porque a ovelha tem visão curta, né? Ela também não escuta bem, ela tem dificuldade, que as perninhas dela também... Dizem que as ovelhas ela conseguem se embolar no próprio mato, né? Então, você vai vendo que o único meio de nós não nos perdermos é sermos conduzidos. E aquele que pode nos conduzir é o próprio Cristo. Eu ouvi uma palavra, e eu vou dizer para vocês, num dos livros que eu li de Paul Walsh, e ele diz o seguinte: se Cristo não for suficiente para o homem, para o jovem, para a mulher, nada mais será. Porque todas as coisas realmente subsistem em Cristo. Então, a condução é nós olharmos para Cristo e vermos que os valores, às vezes nós perdemos o foco de entender aquilo que realmente vai nos trazer alegria e nos beneficiar. Mas Cristo em tudo, Ele nos traz paz, alegria, nos beneficia, porque o benefício de Cristo vem na orientação das nossas próprias escolhas. Então, eu só deixo para os jovens o seguinte: Cristo é o caminho que nós devemos viver. Para nós não nos perdermos no caminho, ou seja, sairmos, viva Cristo, meu amado. Cristo nos dá a direção de uma boa amizade, dando uma boa escolha, daquilo que nós devemos projetar na sua própria vida, na nossa própria vida. Porque Cristo realmente, Ele é isso tudo, tá? É a perspectiva de esperança, não está no homem, mas está naquilo que Cristo é em nossas vidas, porque nós iremos escolher, iremos entender aquilo que realmente nos irá nos favorecer e nos fazer uma conduta de vida de verdade. Então, a única coisa que eu posso deixar para os nossos jovens, para o EDR, né? EDR, o caminho para nós não sairmos, né, da linha é seguir aqueles que estão à frente da nossa vida. E se Cristo estiver à frente da tua vida, você não irá se perder, porque você irá ter Cristo como a tua meta, né? Ele balizará a tua vida. Basta seguir Cristo. Seguir Cristo é o caminho. É muito vago? Não, tá? É verdadeiro, tá? Porque muitos ouvem assim: mas seguir Cristo, e seguir Cristo como seria? Seria só isso? Eu falei: não é isso não, é vida, tá? É escolha. Cristo é uma escolha, mas não é uma escolha porque eu decidi, hoje eu tenho Cristo, não. Eu escolhi viver o que Cristo é. Então essa é a verdade, tá? Porque seguir a Cristo irá fazer você optar por alguma coisa. E se você optar por Cristo, você jamais sairá do caminho. Tá bom, meu amado? Deus abençoe. Mais um? A última. É o Wilson. Está perguntando como os pastores eles devem agir ou reconhecer falsas ovelhas. Essa é a última bobagem. Olha só. Mais uma pergunta aqui que eu vou dizer para vocês. Como os pastores devem reconhecer e tratar das falsas ovelhas? O Senhor deixou uma parábola, né, que é muito interessante, do joio e do trigo. Na minha condição de pastor, estou para cuidar. Ainda que aquelas que estejam aqui, elas não queiram ser cuidadas, aí eu vou dizer para você, é evidenciado aqueles que querem e que são ovelhas e que não são ovelhas.
Sabe por quê? Porque toda orientação de um pastor, ela é bíblica, ela não é pessoal. Então, o que acontece? As ovelhas, quando elas começam a ouvir uma orientação bíblica e que elas não querem aceitar, eu vou dizer para você, eu vou deixar de cuidar? Não. Eu vou deixar de orientar? Não. Agora, ela não vai querer ser cuidada e não vai querer ser orientada. Então, o pastor, quando ele olha para essa visão, ele jamais vai deixar de cuidar até daquelas que não são. Por quê? Porque se o Senhor falou entre o joio e o trigo e deixar que eles cresçam junto, porque naquele dia o próprio Senhor irá separar quem é joio e quem é trigo, eu estou aqui para ensinar, tá? E conduzir diante daquilo que o verdadeiro pastor é, o Cristo. Por isso nós falamos do bom pastor. O bom pastor é Cristo. Eu estou aqui para orientar, né? Como pastor, estou respondendo agora, como pastor para orientar aqueles que realmente entendem e sabem que são ovelha. Mas aqueles que não são, todas as vezes que ouvem a palavra do Senhor, eles não aceitam. Tá? Esse é o diferencial. Então, dá para identificar? Dá. Mas eu vou retirar? Não. Não irei fazer isso jamais. Eu irei o quê? Eu irei a todo tempo, né, ensinar aquilo que é verdade. Por isso, eu falo para vocês, acompanhe um pastor enquanto ele for bíblico. Se não for bíblico, meu amado, procure um pastor, porque o manual é bíblico. A nossa vida é pautada no que a Bíblia diz. Tá? Então, a orientação é bíblica, o ensinamento é bíblico. Agora, aqueles que não quiserem escutar a orientação bíblica, aí eu posso, me perdoe até dizer, como poderei eu ser o pastor delas? Que a vara que o Senhor me deu está aqui, ó, é a Bíblia. Então, que essa resposta possa caber, né, naquilo que o Senhor ele nos ensina. Sempre será, né? A Bíblia, ela sempre estará à frente de tudo. É até uma, né, das nossas normas como batista. Nossa regra de fé e base e prática, né, é a palavra do Senhor. Amém? Amém? Olha, que Deus nos abençoe. Eu espero poder ter contribuído em alguma coisa e que as respostas possam ter sido satisfatórias. Tá bom? Mas nós estamos abertos para qualquer coisa que todos, né, do nosso aprisco, da nossa igreja, estejam a querer saber. Que Deus abençoe, fique na paz.